Paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Fábio Henrique, professor do CETADEM, e estamos estudando no curso básico em Teologia a disciplina de homilética. Hoje, na primeira aula da disciplina, estamos estudando as lições 1 e 2. Acabamos de estudar a lição de número 1, que tem como título o que é homilética. Agora vamos estudar a lição 2, que tem como título o pregador. Muito bem. É importante nessa questão aí, a vocação ministerial. O pregador da palavra de Deus deve apresentar pelo menos 2 pré-requisitos indispensáveis para ser um bom pregador da palavra de Deus: novo nascimento e vocação ministerial. Ele tem que ser um crente regenerado, nascido de novo, e a vocação ministerial. Em relação ao novo nascimento, o verdadeiro pregador possui uma vida nova como resultado de uma experiência pessoal com Cristo. Eis a fonte da sua mensagem. Isso é fundamental, irmãos. Eu me lembro que quando eu me converti a Cristo, logo nos primeiros dias que eu me converti, eu não sabia nada de Bíblia, do Evangelho, não sabia explicar nada. Mas eu tinha uma experiência da minha conversão, da minha salvação, e eu falava daquilo que eu estava vivendo, daquilo que eu estava sentindo, ao mesmo tempo que eu buscava ler e estudar as Escrituras para poder entender as coisas. Mas o que eu quero chamar a atenção é que se você não tiver experiência, você não vai falar daquilo. Você não vai falar de salvação se você não se sente um salvo. Você não vai falar de dízimo se você não for dizimista. Você não vai falar de um assunto que você não vive ou não pratica ele. Então, não basta o pregador possuir um diploma de teologia e conhecer todas as regras de homilética para ter sucesso no ministério. O pregador deve ser mais crente do que pregador. Então, isso é muito importante. Infelizmente, irmãos, alguns pregadores se desviam, não são mais salvos, não são mais crentes, pregadores e alguns pastores também, mas ele tem a pregação e o pastorado como meio de vida. Se ele parar aquilo, não tem com quem sobreviver, é o ramo de ganha-pão financeiro dele, mas às vezes o camarada já se desviou há muito tempo, e isso é um perigo, e é um problema. Então nós temos que ser mais crente do que pastor, tem que ser mais crente do que pregador. Temos que pregar aquilo que a gente vive, não podemos pregar aquilo que a gente não vive. Em relação à chamada, é importante a gente enfatizar aqui que há 2 tipos de chamada: a chamada geral e a chamada individual ou específica. No caso da chamada geral, ela abrange todos os crentes em Cristo para pregar o Evangelho. Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, todo crente já tem essa ordem de Jesus, de pregar, e Jesus disse em Atos 1:8, mas receberão poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, todo crente já tem essa chamada geral para ser uma testemunha de Cristo, para ser um pregador, uma pregadora do Evangelho. Então, no nosso círculo de convivência diária, junto com a família, com os parentes, na rua, na escola, na faculdade, na igreja, seja lá onde for, nós estamos, sim, comissionados e chamados e vocacionados por Deus para falar de Jesus. Agora, irmãos, agora, o Espírito Santo também chama alguns de nós, ou muitos de nós, vamos dizer assim, para realizarem obras específicas. E para isso, ele nos concede dons espirituais e ministeriais. Então, Deus, ele concede dons espirituais e ministeriais, Então, tem o dom de servir, tem o dom de ensinar, tem o dom de profecia, o dom de exercer misericórdia, tem o dom de animar, tem o dom de liderar, tem o dom de governar, tem
Tem os homens dons, né, que são dons ministeriais de liderança, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Então, todos esses são capacitações divinas para o serviço cristão, né? Então, são chamadas específicas de Deus na vida de alguns irmãos para realizarem determinadas obras específicas, né? Como, por exemplo, a gente coloca aqui exemplo de alguns versículos da chamada de Paulo para um ministério específico. Paulo, no mesmo, quando ele se converteu a Cristo, passou 3 dias em oração e jejum, cego, procurando saber, entender o que estava acontecendo. Aí depois Deus manda Ananias lá orar por ele, ele é curado da visão, é batizado no Espírito Santo, e a Bíblia diz que logo em seguida ele já começou nas sinagogas de Damasco pregando o evangelho. Paulo estava cumprindo a sua chamada geral, né, de testemunhar de Cristo aonde fosse, né, aonde fosse. Mas, irmãos, Deus também chamou Paulo para uma chamada específica, uma vocação específica de ser apóstolo dos gentios, missionário transcultural para pregar o evangelho aos gentios. E quando foi em Atos 13, aí o Espírito Santo disse, olha, apartai-me, o separe para mim, Saulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Então, tem a chamada individual e a chamada geral. Princípios que regem a pregação e o pregador. O primeiro princípio deve ser a objetividade. Uma pregação sem rumo, feita por um pregador desnorteado ou desorientado, não terá os resultados que se poderia esperar. Toda pregação deve ter um alvo a atingir, tem que ter um objetivo. Para isso, o pregador deve ter objetividade no falar. Ele não pode ser confuso, ficar enchendo linguiça. Ele tem que ir direto ao ponto. A objetividade visa manter o pregador dentro da mensagem, dentro da linha, orientando a mente e o raciocínio dele até o final do sermão. É aquilo que a gente já falou na aula anterior e tornam a repetir. Não pode, irmãos. Eu já tive experiências, eu creio que também alguns de vocês já tiveram experiência de ir para o culto, eu vou pregar nesse assunto até de levar um sermão pronto, um sermão preparado. Eu não sei se eu tenho algum aqui nessa Bíblia. Não tenho nenhum sermão aqui agora. Eu costumo muito levar o sermão por escrito, né? Aqui dentro da Bíblia. Eu imprimo no papel e levo por escrito e boto dentro da Bíblia, com os tópicos da mensagem e tal, justamente para que eu tenha um norte, né? Uma objetividade, não fuja nem para a direita, nem para a esquerda, e eu siga um caminho, né, lógico, né, com começo, meio e fim, né, uma ideia após a outra, para facilitar o entendimento das pessoas. Então, já aconteceu vezes assim de eu ir pregar, de ir para a igreja, e eu vou pregar nesse texto, nesse assunto, e lá na hora do culto, sentir um direcionamento de Deus para mudar o assunto. Não pregar naquilo, né? Como alguns pregadores dizem, Deus rasgou o esboço. Deus não rasgou o esboço, irmão. Deus disse, olha, guarda esse esboço para uma outra oportunidade, que eu vou usar você nesse esboço em outro lugar. Pode até ser aqui, mas em outra ocasião, em outra hora. Hoje, eu quero que você fale sobre essa outra coisa. Então, eu já tive, sim, várias vezes esse tipo de experiência. Agora, isso não significa, bom, Deus rasgou o meu esboço hoje, e vamos ver aqui, irmão. Vamos botar o dedo aqui, vamos ver aqui. Eu abri aqui em Romanos 3. Vamos ler aqui, eu vou lendo e vamos ver o que é que Deus vai falar. Não, irmão, não é assim. Um tempo atrás, uns meses atrás, eu chamei um irmão para pregar lá num culto na Central, num culto de oração, na segunda-feira à noite, né? E o irmão foi avisado com bastante antecedência, de algumas semanas antes, e chegou lá e ficou enrolando, não sabia o que falava e tal, e foi ali, enrola daqui, enrola dali, conta uma história daqui, uma história de antigamente, uma história de não sei de quê,
uma história popular, de não sei de que mais lá, aí fica, não sabe o que quer. Então, não tem objetividade. Então, isso é horrível, dá vontade do povo se levantar e ir embora. Ninguém aguenta, não, sabe? Outra coisa, transmissão. O propósito da pregação não é a exibição do pregador, mas sim a transmissão da mensagem divina, com o fim de alcançar o resultado desejado. O pregador deve sempre se comprometer em transmitir a mensagem de Deus ao povo, o qual é o alvo da sua mensagem. O objetivo do pregador, irmão, não é se mostrar. O objetivo do pregador não pode ser de demonstrar conhecimento. Não, porque eu li, porque eu vi no Google, porque eu estudei não sei o quê. Aí eu vou aprender aqui o nome de um escritor. Ah, porque C.S. Lewis disse não sei o quê, não sei o que lá. Ah, porque eu estudei não sei o que mais. Ah, porque o filósofo não sei o quê. Às vezes o cara decora 2 ou 3 citações de alguém, né, para querer dizer que ele é um intelectual, que lê muito, que estuda muito, que pesquisa muito. Então, a nossa pregação não pode ter o objetivo de se mostrar, de demonstrar erudição, demonstrar que você sabe. Não. A gente tem que entender que somos meros canais que Deus usa para transmitir uma mensagem à igreja. Então, isso é fundamental. Outra coisa importante, a experiência. A mensagem pregada, antes de tudo, deve ser entendida e experimentada na vida do pregador. O pregador não poderá convencer o povo com uma mensagem da qual ele mesmo não tenha experimentado a sua eficácia. O pregador tem que viver o que prega. E isso, irmãos, funciona para tudo. Se você não pratica determinadas coisas, por exemplo, se você não é um pai exemplar, você não tem nem coragem de pregar sobre esse assunto. Se você não é uma mãe, não é uma boa mãe, você não tem nem coragem de pregar sobre esse assunto. Se você não é dizimista, você não tem nem coragem de pregar sobre dízimo. Se você é arengueiro ou arengueira, gosta de confusão, você não tem nem coragem de falar, né, sobre união, amor ao próximo, suportar uns aos outros, ter paciência uns com os outros, ter tolerância uns com os outros. Você nem tem coragem de falar essas coisas. Você passa longe desses textos. É assim. Então, a gente tem que viver aquilo que prega. Então, quando uma pessoa está pregando e ela vive aquilo que prega, ela acredita naquilo que está falando, passa segurança, irmãos, para as pessoas. Passa segurança. E é importante que quando você estiver pregando, você olhe no olho do povo. Você não pode estar pregando, olhando para as telhas. Não, porque Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, porque Deus não sei o que mais lá. Não, porque o Espírito Santo, irmão, não sei o que. Olhe para o povo. Encare o auditório. Olhe no olho do olho, corra a vista, olhando para todo mundo. Você passa segurança. Agora, ficar, né, não sei o que mais lá, negócio que fala assim, então, isso passa insegurança para o povo. O cultivo da personalidade do pregador. Personalidade é aquilo que caracteriza uma pessoa e a distingue uma da outra. É a marca individual de cada pessoa. Numa linguagem matemática, irmãos, personalidade é igual a temperamento mais caráter, né? Tem vários temperamentos aí que os especialistas da área estudam, né? Tem, acho que os 4 temperamentos, né? Parece que colérico, sanguíneo, o que mais, irmãos? Acho que tem 4 temperamentos aí. Tem vários temperamentos. Fleumático, Fleumático. colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Isso, pronto. Fleumático, melancólico, sanguíneo. E o outro? Fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico. E colérico, né? Então, tem aí os 4 temperamentos. Então, cada um de nós
tem um temperamento desse que se destaca. É claro que isso aí não é uma ciência exata, na verdade tem sobreposições, né? Tem características que são comuns a mais de um temperamento desse, mas o conjunto das características de cada um de nós, vamos dizer assim, pende mais para um desses quatro temperamentos, né? E temperamento, irmãos, é uma característica mais herdada, é uma coisa mais genético e, assim, é pouco influenciada pelo meio externo, é pouco influenciada pelo ambiente onde a gente vive, o ambiente onde a gente aprende as coisas. É uma coisa muito própria da natureza da pessoa. E o caráter é diferente. O caráter a pessoa já nasce sem caráter, né? O caráter já é outra história. Mas vamos concluir aqui essa questão do temperamento, depois eu entro no caráter. Então, o temperamento de uma pessoa é mais genético e menos influenciado pelo meio em que a pessoa vive. Porém, devemos moldar nosso temperamento, né? Não existe, vamos dizer assim, um temperamento que seja bom e um temperamento ruim, um temperamento do mal e um temperamento do bem. A gente não pode, vamos dizer assim, fazer esse tipo de enquadramento. Cada temperamento tem, vamos dizer assim, as suas vantagens e desvantagens e você tem que saber lidar, né, com o seu temperamento. Tem até um livro aí que diz Temperamento Controlado pelo Espírito Santo, né? Então, vamos dizer assim, aquelas pontos negativos de cada temperamento, você tem que, vamos dizer assim, controlar eles, não dar vazão a eles, né? Por isso que a Bíblia diz, crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências, mas as virtudes ou aqueles pontos mais positivos daquele temperamento, aí você, vamos dizer assim, valoriza mais, você desenvolve mais, canalizar o temperamento mais para usar aquelas virtudes do seu temperamento para o bem. Então, é importante moldar nosso temperamento de acordo com a vontade de Deus. Em relação ao caráter, né, como eu disse... Fábio, professor Fábio, Pois eu já li esse livro que você falou aí, O Temperamento Controlado pelo Espírito, e tem outros também, tem isso. Temperamentos Transformados, aí ele mostra, né, várias, e até alguns, analisa alguns personagens da Bíblia também, mostrando o temperamento. E tem, irmãos, o interessante é que tem personagens bíblicos com todo tipo de temperamento. E tem crentes hoje em dia com todo tipo de temperamento. A gente não pode achar, né, que esse temperamento aqui é santo e esse outro é profano, né? Pronto, esse livro ele mostra as forças do temperamento e as fraquezas, né? As Isso. vantagens, desvantagens, as virtudes. Era, né? Que o ideal seria que a gente tivesse de todos os temperamentos somente as forças, né? O As lado bom, forças, as virtudes, que né? verdade, que não acontece, né? Que a gente E sempre aquele aspecto negativo do temperamento, a gente controlar ali de forma direitinho, né? Porque é, aí a gente tem que ter uma ação, irmãos, porque nós somos seres racionais e seres morais, responsáveis pelas nossas escolhas, né? Assim, a gente pode pecar não somente por ação ou por omissão, por obras, mas a gente pode também pecar por desejos, né? Por desejos, por concupiscências. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Para não dar vazão, né? A todos os instintos da carne. Então, a gente tem que crucificar a carne com as suas paixões e concupiscência. Para isso, a gente tem que desenvolver uma disciplina. Então, na presença de Deus, de acordo com a orientação da palavra de Deus, de acordo com a ajuda do Espírito Santo, andando no Espírito, vivendo no Espírito, sendo guiado pelo Espírito, ele vai nos capacitar a, vamos dizer assim, colocar uma rédea curta nessas, vamos dizer assim,
o contrário de virtude, nesses defeitos do temperamento ou características negativas do temperamento, né? E potencializar aquilo que é positivo. Então, todo mundo, em relação ao caráter, todo mundo nasce sem caráter. Uma pessoa, irmãos, quando nasce, uma criança, é como que um HD virgem, né? Antigamente falavam de CD virgem, mas hoje em dia ninguém nem usa mais CD, né? Um pendrive, um HD, né? Uma memória de computador, por exemplo, zerada, não tem nada gravado nele, virgem, recém-formatado, não tem nada gravado. E aí, a partir dali, você vai começar a gravar. Então, o caráter, ele é formado ao longo da vida da pessoa, a partir das influências do meio em que essa pessoa vive. Então, a pessoa, desde criancinha, quando nasce, ela vai sendo ensinada, direta e indiretamente, a partir das relações sociais que ela tem no dia a dia, com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, na sua casa, e nas coisas à sua volta, em tudo aquilo que a criança tem contato, com televisão, com aparelhos eletrônicos, com brinquedos, com pessoas dos mais diferentes tipos, os ambientes onde ela anda. Então, a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai recebendo as influências. Vai sendo gravado nela, né, várias coisas, né, que vai formando o seu caráter. E boa parte, segundo os psicólogos, boa parte do caráter de uma pessoa é formado nos primeiros 7 anos de vida. Então, nessa fase de criança, irmãos, onde é muito decisivo. Né? Eu tinha um pastor, ele já faleceu, o pastor Luiz Soares, foi quem fez meu casamento, ele gostava de dizer que criança é como com a terra virgem, a primeira semente que plantar lá naquela terra, que jogar naquela terra, é a que vai crescer e as plantas tomar de conta do terreno. Então, nós, como pais de crianças, temos que chegar cedo, temos que chegar antes da televisão, temos que chegar antes da escola, temos que chegar antes do mundo, temos que chegar antes de qualquer coisa, para ensinar os nossos filhos, desde criancinha, as coisas de acordo com a vontade de Deus, para formar nela uma visão de mundo, formar na criança uma mentalidade cristã, porque o caráter de uma pessoa ela tem uma influência muito grande logo nesses primeiros 7 anos de vida. Então, combinando bem o caráter, né? Tem gente que diz, fulano é sem caráter, você não tem caráter não, rapaz. Na verdade, irmãos, isso não é verdade. Todo mundo tem caráter. Todo mundo tem caráter porque todo mundo recebeu, desde a sua infância, uma formação. Tem uma formação. Uns têm uma formação boa, outros têm uma formação ruim, e entre o ruim e o bom tem diferentes graus de bondade e de ruindade. Então, mas todo mundo tem caráter. Ou bom ou ruim, mas todo mundo tem caráter. O cultivo físico do pregador, a saúde, o corpo. A gente não serve a Deus só com a alma e só com o espírito, não, irmãos. A gente serve a Deus também com o corpo. Então, o pregador deve ser uma pessoa de boa saúde. Ele deve cuidar bem do seu corpo, quanto cuida da obra de Deus. O templo onde o povo se reúne é o templo físico que abriga a igreja, e o nosso corpo é o templo físico onde abriga o Espírito Santo. O nosso corpo é templo, casa e morada do Espírito Santo. Então, a gente tem que zelar pelo nosso corpo, porque tem que acabar, irmãos, com essa ideia que é mundana, é da filosofia grega, platônica, esse dualismo entre a matéria e o espírito, entre o corpo e a alma,
o corpo é inerentemente mal, porque a matéria é inerentemente mal, a alma é pura, o pecado está no corpo, e carne é esse corpo, essa carne velha, nunca se converte. Aí tem crente que acha que flagelar o corpo, se ajoelhar em cima do caroço de milho, de arroz, né? Puxar as orelhas, dar uns cocorotes e tal, passar fome. Eu vou jejuar, passar fome, que é para maltratar o corpo, que é para ele ver se ele se converte. Irmãos, isso não tem nenhum sentido. Isso aí é tudo coisa do mundo. É filosofia platônica. Não é de Deus. O corpo é santo. O corpo é tão santo que Deus preparou um corpo para Jesus. Como diz, corpo para mim preparaste. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então temos que cuidar também do nosso corpo. A gente faz a obra de Deus com o nosso corpo, irmãos. Através do corpo, a gente sai daqui para pular, para pregar, para dar aula, para fazer tanta coisa. A gente faz com o nosso corpo. Nós não somos almas desencarnadas, não. Tudo que a gente faz é com o nosso corpo. Então, a integridade física do pregador depende de pelo menos 3 agentes: alimentação adequada, exercícios físicos e descanso suficiente. Isso aqui, irmão, é lei natural, é ciência, é medicina, é nutrição, é psicologia, é psiquiatria, enfim, aqui é ciência. Isso aí foi essa ciência inventada pelos outros. Não, foi tudo inventado por Deus. Os homens apenas estudam e descobrem como as coisas de Deus funcionam. Só isso. Mas foi inventado por Deus. Nós fomos inventados por Deus. O homem foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então, você pode ser o maior homem, mulher de Deus, com a maior intimidade possível que tenha com Deus. Mas se você tiver uma alimentação inadequada, ou irresponsável, você vai aguentar as consequências. É a lei da semeadura e da colheita. Se você não se preocupa em fazer uma atividade física, isso vai contribuir para que haja vários problemas de saúde. É a lei natural da semeadura e da colheita. Não vamos misturar as coisas. Não, eu não vou fazer a obra de Deus, eu não tenho tempo nenhum para fazer uma caminhada, passo 2 anos sem fazer uma caminhada, porque eu estou fazendo a obra de Deus. Aí, então, como eu estou fazendo a obra de Deus, Deus vai cuidar da minha saúde. Epa, peraí, não é assim não, viu? Não vamos misturar as coisas. A nossa alimentação deve ser adequada, tanto em quantidade como em qualidade. O pregador deve comer para viver e não viver para comer. Então, essa história é crente não bebe, mas come que é uma benção. Comer que é uma benção é comer de forma equilibrada, adequada e não ser um glutão. Ele não deve deixar-se vencer pela gula. Então, tem que isso aí também é pecado. Você ser um glutão, comer demais, além do que precisa, ter aquela danação por comida, parece que nunca viu comida, quer comer de tudo. E tem gente até que faz briga por comida. Irmão. Às vezes a gente, em igreja, faz um jantar, faz um almoço, faz um café da manhã, um negócio. Tem gente que é uma danação para comer e come de todo mundo, não deixa nada para ninguém e junta tudo para ele, faz um pratão desse tamanho. Um negócio assim estranho, né? Então, a gente precisa ter cuidado. O exercício corporal não melhora a piedade, como Paulo falou a Timóteo, mas é fundamental para a saúde do corpo. Tem crente que toma como base esse versículo, que diz que o exercício corporal para nada presta, mas para a piedade e tal. Vou ler aqui, 1 Timóteo 4 e 7, para os irmãos entenderem, porque muita gente interpreta erradamente esse versículo para dizer que não precisa fazer atividade física, mas isso é um leve engano. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 a 8. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura.
Se você for observar o contexto aqui, os versículos aqui que vem antes e depois, né? O que está dizendo aqui é que o exercício físico não vai melhorar a sua piedade. O exercício físico não vai melhorar a sua vida espiritual. O exercício físico não vai melhorar a sua relação com Deus, porém, o exercício físico vai melhorar a saúde do seu corpo. Então, a falta de exercícios físicos causa obesidade, causa cansaço, além de predispor a pessoa a doenças cardiovasculares. Então, tem que ter cuidado. Às vezes, tem época, irmãos, que eu estou assim com o meu exercício físico meio defasado. Quando eu subo a rampa lá do Templo Sede, eu me canso. Então, quando eu estou com as minhas caminhadas em dia, aí eu subo bem mais tranquilo. Eu já estou começando a perceber, por exemplo, que quando eu passo muito tempo em pé, dando aula e tudo, começa a sentir um cansaço nas pernas, e eu tenho observado aí minhas pernas, tem umas varizezinhas, eu já vou procurar, né, um médico especialista em varizes para dar uma olhada, ver alguma coisa, né, porque eu tenho que me cuidar, né, porque se eu não tiver bem de saúde, como é que eu vou fazer a obra de Deus, né? A Bíblia diz: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Não é apresentar os vossos corpos em sacrifício morto, não. Na prática de exercícios físicos, o pregador deve ser seletivo e cuidadoso quanto a tipos de exercícios físicos que vai praticar, local, companhias, as vestes que são usadas e o propósito da atividade física. Então, temos que fazer atividade física, mas tem que ter cuidado, irmãos. Tem que ter moderação, a gente tem que ter... Tem alguns exercícios físicos que são feitos aí, que são verdadeiras danças sensuais. Às vezes, o homem e a mulher ficam na academia fazendo determinadas gestos e posições extremamente sensuais e na presença de outras pessoas. Então, tem que ter cuidado, o crente tem que evitar essas coisas, tem que ver o local, se é adequado ou não, né? A questão de companhias, que tipo de roupa vai usar, tudo tem que ser com moderação, nem 8, nem 80, e fazer atividade física com proposta de saúde, irmãos. Essa loucura que existe hoje em dia de atividade física com objetivo de beleza, de ser bonito, de ter o corpo perfeito, essa coisa toda, isso não combina com crente, não. Outra coisa importante, descanso suficiente. Devemos respeitar os limites do corpo. Ninguém é de ferro. Até Jesus cansou, até Jesus ficou cansado, porque ele era ser humano, ele tem um corpo limitado como nós também temos. Então, temos que respeitar os limites do nosso corpo. O pregador deve ser disciplinado quanto à hora de dormir e de acordar. Então, tudo isso, irmãos, é responsabilidade nossa. Deus não vai fazer por nós aquilo que devemos e podemos fazer. Outra coisa importante para o pregador, o cultivo intelectual do pregador. O pregador deve ser uma pessoa, irmãos, que gosta de estudar. É incompatível a pessoa, eu quero ser uma pregadora, mas detesto estudar. Eu quero ser um pregador, mas detesto ler. É uma contradição. É uma contradição. O pregador não deve limitar-se apenas ao preparo de sermões, mas também investir tempo e recursos para o seu desenvolvimento intelectual e espiritual. É o que Pedro disse, crescer na graça e no conhecimento. Quanto mais o pregador se aplicar ao estudo, mais ele ampliará as dimensões do seu ministério na palavra. Quanto mais conhecimentos o pregador tiver, maior será a variedade e a qualidade dos seus sermões. Então, isso vai ajudar muito no ministério dele. Além da leitura devocional da Bíblia, o estudo sistemático da palavra de Deus, por meio da escola bíblica dominical. Eu quero chamar a atenção, irmãos. Escola bíblica dominical é muito importante
na nossa vida, no dia a dia. A gente aprende muito na escola bíblica dominical. Cursos teológicos sérios e de qualidade, como o do Setadem e outros que existem aí pelo Brasil, embora tenha muito curso sem futuro, que o pessoal só quer ganhar dinheiro, né? Que virou uma verdadeira indústria de faturamento de dinheiro. Então tem que ter cuidado, fazer curso teológico sério, a exemplo do Setadem. Então, isso tudo contribui bastante para o crescimento do ministério do pregador, vai ajudar ele a desenvolver melhor o seu ministério. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que falamos?